Olá, hoje, então, dando continuidade à temática das sinfonias, né? Eu comecei nessa semana o primeiro vídeo falando sobre a Sinfonia número 7 de Beethoven, falando um pouco algumas curiosidades sobre o estilo, né? E alguma coisa sobre a história, nem tanto, mas assim, mais pelo lado mesmo mais curioso da música e do estilo do Beethoven, né? E hoje eu vou fazer de maneira semelhante de outro compositor que também é considerado um dos maiores, junto com Beethoven, né? E Haydn, né? Mozart também, Brahms e Bruckner, Shostakovich. Esses últimos eu particularmente não sou muito apaixonado nem de longe pelas sinfonias desses dois últimos, mas são aí os compositores mais cultuados aí de sinfonias, né? E com certeza esse compositor que eu vou falar hoje está entre eles, que é o tcheco, não existe mais agora, né? Agora seria serbo, né? Gustav Mahler. E até isso também é polêmico, né? Porque tem pessoas que não sabem ao certo. Muita gente fala que ele era tcheco, na época, né? A antiga Tchecoslováquia. E muita gente fala também que ele é austríaco. E outros falam que ele era tcheco-austríaco. Ele tinha duas nacionalidades. Isso aí é uma polêmica. Eu creio que, na verdade, ele era tcheco mesmo, que seria hoje chamado de sérvio, né? Porque ele nasceu num lugar ali que era assim distante da fronteira ali com a Áustria, né? Então podemos dizer que ele não tem não tem nacionalidade nenhuma austríaca, né? Sobre esse prisma, né? Mas essas polêmicas aí, né? Porque ele estudou e também viveu muito tempo em Viena, né? Como vários outros músicos, né? Compositores, né? Clássicos, né? Porque durante muito tempo Viena era a capital da música, né? Da música clássica. Então isso é uma coisa óbvia. Mas independente da origem exata dele, né? Da nacionalidade dele, a verdade é que é um dos músicos mais importantes de todos os tempos, né? Da história da música universal. Então, aí eu vou falar sobre. Eu escolhi. Eu creio que, apesar dela não ser a mais popular sinfonia dele, que a sinfonia que se tornou mais popular dele é a quinta, né? Até por causa do famoso adagietto, né? Movimento lento, que ficou muito famoso, né? Usado em filmes. Mas essa, se ela não é a mais popular, ela é a mais acessível, na minha opinião, de uma pessoa que não tem muita familiaridade com as sinfonias dele e com sinfonias em geral, né? De qualquer outro compositor. Eu creio que essa é a mais acessível, é a menos complicada de se apreciar. E também a mais curta de todas, que é a número 1.
Sinfonia número 1 em Ré maior, intitulada Titã. Aqui outro disco da coleção do Mestres da Música, né? Que é a contracapa, fascículo aqui, da antiga editora Abril, uma coleção belíssima, né? De música clássica. Aqui eu tenho vários títulos e fascículos aqui. E essa sinfonia, ela, apesar de ela ser a mais curta, ela não é muito curta, assim, no sentido mais convencional digamos assim, da maioria das sinfonias, né? Porque ela tem, em média, entre 45 e 48 minutos de duração. Então, ela é a mais curta de todas as 10 sinfonias, né, dele. A última é inacabada, né, a 10ª. Ela é a mais curta de todas. Para você ver como as sinfonias dele são longas, né? Então, para a gente começar, eu queria falar um pouco sobre o Mahler, devagar também um pouco sobre o estilo, né, dele, né? Não vou entrar muito na carreira dele mais a fundo, nem na vida pessoal dele. Só se sabe que ele teve uma vida muito complicada ali, né? Que ele era uma família que tiveram muitos filhos, né? 14 filhos, e vários morreram novos, né? E alguns ali de doenças. E ele mesmo também, ele acabou falecendo, que na época talvez não fosse uma idade considerada prematura, né? Que foi no comecinho ali do século XX, né? Em 1911, que ele faleceu, com 51 anos. De um problema grave no coração, que ele herdou da mãe dele. Então teve essas tragédias aí na vida dele, por isso que ele se tornou um pouco assim uma obsessão pelo um aspecto da morte, né? A morte, o tema morte aparece muito em várias das suas sinfonias. Então sempre tem aquela coisa sombria, né? Acho que em todas as sinfonias dele sempre vai ter um momento ali sombrio, alguma coisa que remete ao tema da morte. E ele se casou, a esposa dele, chamada Alma, ele era muito apaixonado por ela, e depois houve uma polêmica ali que parece que ela traiu ele, né? Cometeu adultério, e isso agravou mais ainda, né, a vida dele, né? Assim, essa coisa trágica, é muito complicada, né? De várias questões ali, e vários acontecimentos que o tornaram uma pessoa, acho que até amargurada, né? Um pouco, né? Mas ele também, e talvez a gente pode dizer que isso foi um dos seus grandes defeitos. Isso fez também o tornou uma pessoa muito egocêntrica, né? Ele era extremamente vaidoso ao extremo,
Ele foi um grande maestro, regente, além de um grande compositor. Ele foi um grande maestro de alta envergadura. Ele dominava a arte da regência. Talvez por isso ele se tornou também um grande sinfonista, por dominar, né, todo aquele aparato orquestral. Só que isso subiu a cabeça dele um pouco, né, e ele começou a explorar algo assim, uma certa grandiloquência na sua obra, nas suas sinfonias, que às vezes faz a gente lembrar do Richard Wagner também, né? Que era também um cara que tinha essa grandiloquência, muito exagerada. E por causa disso, isso prejudicou muito ele, porque a sua música, as suas sinfonias, elas poderiam ter sido bem mais populares, como as de Beethoven até. Ele poderia ter sido um compositor bem mais popular, porque tem uma coisa na música dele, na obra dele, que é semelhante ao Beethoven, que é, ele sempre coloca em várias sinfonias, a maioria das suas sinfonias sempre tem temas muito melódicos, com melodias muito bonitas, cantáveis, assobiantes e até acessíveis. E temas marciais, de alguma coisa assim que remete a alguma bandinha militar, né, algo assim ali longínquo, interiorano ali, né? De coretos, bandinhas militares, ele sempre tem isso na sua música. Mas ao mesmo tempo, eu acredito eu, que também até para evitar qualquer tipo de comparação ou de muita gente achar que ele estava parecendo, as suas sinfonias estavam querendo ficar parecidas com as de Beethoven, alguma coisa assim, ele colocou também o outro lado, o oposto. Então, ao mesmo tempo, em várias de suas sinfonias temos esse lado, bem melódico, cantável, assobiante. Nós temos também o outro lado que é bem menos acessível, muito mais complexo, que é de uma música ou um tema sempre muito mais perturbador, digamos assim, para quem não está acostumado, e buscando aquela coisa de uma estética fugindo daquela coisa do agradável, né? De procurar sempre tirar o ouvinte da zona de conforto. Então, às vezes, na mesma sinfonia que temos esses temas, bem agradáveis, entre aspas, né? Bem assobiáveis e até ternos, né? Em alguns momentos, nós temos momentos abruptos, momentos sombrios e momentos caóticos, né? Com um caos sonoro ali, e até de sons, de temas ali que ele coloca sem nenhuma tonalidade definida, já prenunciando até o atonalismo ali. E aí, essas partes já são muito mais complexas, e aí não tem nada ali de acessível
e que o público, né, um público que aprecia, por exemplo, as sinfonias de Haydn e Beethoven, por exemplo, pode torcer o nariz para as sinfonias de Mahler nesses momentos. Pode apreciar só essas partes mais melódicas. Ele também foi um cara que buscou uma inovação, né? Então ele explorou também novas possibilidades de timbres. A orquestra sinfônica estava num momento ali, na sua época, que estava em transição, né? Que começou ela a crescer muito, a entrar vários outros instrumentos, principalmente ali também percussivos, né? E isso aumentou as possibilidades, principalmente do colorido, né? E dos timbres, né? Orquestrais, sinfônicos. Então, ele, como um regente que dominava, né? As formas ali, todo aquele aparato, né? Da orquestra sinfônica, ele explorou muito isso. Ele costumava dizer que sinfonia, para ele, era criar um mundo com todas as possibilidades técnicas disponíveis. Ele dizia isso. Então, isso mostra essa grande eloquência que ele tinha. Só que essa grande eloquência se paga um preço. E ele pagou esse preço. E o preço é, muitas vezes, a impopularidade das suas sinfonias, elas não serem tão populares para a grande maioria das pessoas, do público, né? Mas ainda assim, várias delas se tornaram muito conhecidas, até por alguns trechos terem sido usados em trilhas de filmes, né? E até chegando até na cultura pop. Por exemplo, no filme Star Trek, né? Jornada nas Estrelas, né? Pode ser usado um trecho de uma sinfonia de Mahler, que eu não me lembro agora que sinfonia é essa. E aqui no Brasil até numa novela, né? Uma novela aí que eu também não me lembro que novela que era, eu sei que teve uma cena ali muito emocionante de um pai com um filho ali, né? O pai estava com Alzheimer, né? Não sei. O filho estava renunciando as coisas que ele estava fazendo para cuidar do pai dele, alguma coisa assim, eu não me lembro que novela era essa. E nessa cena foi usada um adágio de uma sinfonia de Mahler. Então chegou até a uma novela, a cultura pop. Aquele adágio, né, do adagietto, né, da Sinfonia número 5, por exemplo, ele ficou célebre e ele ficou muito famoso e ele ficou marcado na trilha sonora daquele filme italiano do Luchino Visconti, né? Morte em Veneza, que é considerado um clássico, né? Cinema italiano, que é baseado no livro, né? Morte em Veneza, do Thomas Mann, do escritor alemão Thomas Mann. Então, teve esse outro lado também, né? Isso ajudou também as sinfonias dele serem, por outro lado, bem mais conhecidas, né? Do que as sinfonias, por exemplo, de Bruckner e de Shostakovich, que são os outros dois compositores cultuados, né? De sinfonias. E por falar em sinfonia,
e que é uma coisa também muito característica, né, do Mahler, que aí, diferente de Beethoven, por exemplo, que Beethoven, as sinfonias dele ficaram muito populares e se tornaram sua marca, mas Beethoven, ele compôs as mais diversas formas e gêneros, né, musicais. Ele compôs concertos de piano, de violino, de vários instrumentos solistas. Ele compôs sonatas, né, 32 sonatas, né, de piano solo, quartetos de cordas, vários quartetos, poemas sinfônicos, aberturas, etc. E o Mahler já não. O Mahler, ele preferiu se concentrar apenas nas sinfonias. Então, talvez com exceção de uma ou outra obra que poderia ser considerada um outro tipo de forma ou gênero sinfônico, praticamente tudo que ele compôs foram só sinfonias. Então, a exemplo de outros compositores que se dedicaram só a um gênero ou a uma forma, alguma coisa assim. Por exemplo, Chopin, né? O Frédéric Chopin, que um compositor que 90% pode-se dizer do que ele fez em toda a sua carreira foi de música para piano solo. Ele escreveu só 2 concertos, né, de piano com orquestra, e esses 2 concertos, para a gente ter uma ideia, só as partes lentas é que realmente ele mostra uma familiaridade ali com a orquestra sinfônica e alguma coisa ali mais técnica e virtuosística ali. E aí as outras partes aí tem o pessoal que critica, né? Que já não tem a mesma beleza porque ele não dominava a orquestra sinfônica. Ele era um compositor que dominava o instrumento, o piano, e nisso ele era perfeito. Então, por isso ele priorizou o piano solo. Então, ele compôs, pode-se dizer, quase tudo, né, com exceção dessas obras que eu citei, só dedicada a piano solo. Então, o Mahler, comparando, né, com Chopin nesse exemplo, o Mahler, no caso, ao contrário, lado sinfônico, das sinfonias. Provavelmente, se ele tentasse escrever alguma obra de câmara, talvez não se saísse bem e fosse até algo assim desastroso, porque ele dominava mesmo aquela coisa da técnica, do desenvolvimento do colorido e do aparato orquestral ali. Era isso que ele sabia fazer como poucos, né? Então, por isso ele priorizou as sinfonias. Outra coisa também marcante é que ele foi um exímio regente, maestro, e ao mesmo tempo ele foi também um compositor brilhante. E isso não é uma coisa muito comum, né? Porque geralmente, quando o músico ele é um grande maestro, dificilmente ele também é um grande compositor de obras musicais. E vice-versa, né? Então nós temos alguns exemplos, além do Mahler, talvez o Leonard Bernstein, né? O Leonard Bernstein, o norte-americano, né?
ele foi também um cara que ele foi um maestro sensacional, um regente impecável, renomado, e ao mesmo tempo ele também foi um grande compositor. Ele também tem a sua obra autoral, obras suas, que tem a sua identidade, né? Assim como o Mahler tinha a sua identidade, o Bernstein também atingiu a sua identidade musical nessas suas obras. E aí nós podemos também citar aqui no Brasil, por exemplo, o Villa-Lobos, né? Seria um outro exemplo. O Villa-Lobos também foi também um grande maestro, regente, e também um grande compositor. Mas, como eu disse, foram poucos, né? Não é uma coisa muito comum, porque que geralmente o maestro, para ele ser um maestro renomado, um maestro que fique marcado, né? Que se destaque, ele tem que se dedicar ao ofício de maestro. E se ele começa a compor, e aí para o lado de composição, ele pode acabar relaxando no lado da regência, né? E o contrário também. Se o músico ele está se destacando como compositor, ele já tem várias obras e muitas que estão até vários músicos e orquestras encomendando para ele. E aí ele começa a também trabalhar como maestro e regendo obras de outros compositores. E aí ele começa a ser requisitado, né, para reger orquestras, e aí ele tem que deixar de lado um pouco as composições. E aí ele pode começar a relaxar no lado compositor. Então por isso que é complicado isso. Porque ele fica dividido, né? Então, por isso que é uma coisa mais rara, né? E isso chama atenção também, no caso do Mahler, dele ter sido um maestro sensacional, né? E também um compositor sensacional, né? Isso é para poucos mesmo. O Mahler, ele a gente falou do Beethoven, que ele se tornou um músico especial porque ele pegou um período da transição ali do classicismo para o romantismo. E isso fez com que ele ficasse marcado ali por ser um compositor, um dos raros compositores de dois períodos. Pode ser considerado clássico e romântico ao mesmo tempo. O Mahler, de certa forma, ele também pegou também um pouco dessa transição, mas só que bem menos do que o Beethoven. Porque o Beethoven, ele praticamente uma metade da sua carreira ele pegou ali do classicismo e a outra metade até a sua morte ele já absorveu já o período do romantismo. E já o Mahler não, aí o Mahler ele pegou mais a fase romântica, né? Então por isso muita gente considera ele um compositor romântico. E aí ele só foi pegar um pouco já da transição do romantismo para o modernismo quando ele já estava bem no finalzinho já da vida ali no comecinho do século XX. E aí, digamos que acho que as suas duas últimas sinfonias, né? As suas três, né? A oitava, a nona e a 10ª inacabada, né? Pegaram esse período de transição. Mas ainda assim isso deu um aspecto interessante, né? Também a sua música,
exatamente por isso, porque ela se tornou também uma música inovadora, né? É uma música bastante original. Ele tem essa originalidade, né? Na forma, né? Nas formas musicais da sua obra. E ele conheceu, por exemplo, chegaram a frequentar a sua casa o pessoal da segunda escola de Viena, né? Do chamado atonalismo ali, do decafonismo. Os austríacos, Arnold Schoenberg, que foi o criador do decafonismo, e o seu discípulo, né, Alban Berg, por exemplo, eles chegaram a frequentar a casa do Mahler. Eles conheceram Mahler. Ou seja, eles já influenciaram também o Mahler, até por serem também bem mais jovens do que ele, nessas inovações, né, técnicas, né, da música. Então ele pegou exatamente ali aquele período ali nos últimos anos, né, da sua vida, da transição. Então isso é uma coisa muito interessante também, né, que alguma coisa ali, né, do Mahler também influenciou, com certeza, essa transição, né, do romantismo para o modernismo, para a música que estava buscando já novas formas, né, e novas propostas, né, até teóricas, né, da escrita musical. O Mahler, as suas sinfonias, um outro ponto que eu também queria chegar, que também ele não conseguiu se tornar tão popular como Beethoven, por exemplo, as suas sinfonias, porque elas são muito longas. Tá aí um outro problema, que nem essa sinfonia número 1, daqui a pouco eu vou falar, Titã, é a mais curta, e ela tem entre 45 e 48 minutos de duração. Então, ela mesma, ela é a mais curta e não é tão curta assim, né? Ela tem mais 40 minutos de duração. E aí nós temos por exemplo, a quarta, que não é das mais longas também, ela tem 56, 57 minutos de duração. Por aí, quase uma hora. E a quinta, ela ultrapassa uma hora. Então ela fica entre 63 e 65 minutos de duração. E aí as outras são todas enormes. Aí a segunda, a terceira, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima eu deixo um pouco de fora porque ela é inacabada, né? Mas todas essas têm entre 1h20 e chegando até a 1h40. Então, isso torna elas muito difíceis, né? Inacessíveis para um público amplo, né? E, além disso, difíceis de execução também, né? Porque muitas vezes, até no sentido do repertório, uma orquestra escolhe um repertório para ser tocado num dia ali, numa apresentação, e tem um limite ali, né? Então, se vão executar, por exemplo, 2 obras, vão dar preferência para sinfonias mais curtas. E aí, essas muito longas vão acabar ficando de fora. Então, elas são sempre bem menos executadas, até por isso. E quando elas são executadas, geralmente elas são executadas em ocasiões
muito ali bem fora do convencional. E geralmente para uma elite. Não vai ser o público, digamos assim, mais popular ali que vai assistir. Vai ser aquela coisa de um público elitizado. E provavelmente vão cobrar um ingresso e não vai ser barato, vai ser muito caro. Então, até nisso é complicado. E além disso, o tamanho da orquestra, né? Porque há sinfonias que exigem uma orquestra enorme. E não são todas, há lugares, talvez aqui no Brasil mesmo, lugares América Latina, países subdesenvolvidos, que mesmo as grandes orquestras sinfônicas não têm tantos músicos assim, né? Não tem esse número tão elevado de músicos. E aí torna-se também complicado de executar essas sinfonias. Como, por exemplo, a Sinfonia número 8, né? Se eu não estou enganado agora, né? Mas eu creio que é a número 8, que ela tem o subtítulo de A dos Mil Executantes. Porque tem exatamente 1000 músicos, além dos instrumentistas, que ela é cantada, né? Tem o coro, um coro enorme. Coro de entre adultos, homens, mulheres e crianças. E aí, contando tudo, vai dar, acho que até mais de 1000 pessoas. E aí, como executar uma obra dessa? É muito complicado. Então é uma coisa que podemos dizer praticamente inacessível, né? Não tem como. Né? É complicado mesmo. Sim, e para agora, antes da gente entrar nessa sinfonia, uma outra coisa que é bom a gente frisar, que é também aquela coisa que ele foi um sinfonista, que ele foi um dos pioneiros. Na verdade, o pioneiro foi o Beethoven, né? Com o coral, né? Na voz humana na nona sinfonia, no final da nona sinfonia. Mas nós temos também outros exemplos, Mendelssohn também, né? Tem alguma sinfonia dele que também tem parte cantada ali, né? Antes do Mahler. Mas o Mahler foi o que mais levou às últimas consequências essa obsessão pelo canto em sinfonias, né? Eu particularmente eu gosto mais das sinfonias dele mais instrumentais. Porque, para mim, eu acho assim que sinfonia, o sentido dela é instrumental. E quando você coloca muitos temas cantados, partes cantadas, aí ela perde um pouco o sentido de sinfonia. E aí ela, no meu entender, ela vai mais para o lado, pode virar, tá mais para ópera. Ou uma ópera, ou uma cantata, alguma coisa assim, né? E nós já temos a ópera para isso. Já temos a cantata. Então, eu acredito que é melhor você escrever uma ópera, uma cantata mesmo. E aí você coloca o nome de sinfonia, né? Mas se você coloca muitas partes cantadas, muito cantadas, descaracteriza um pouco, né? Mas, independente disso, mesmo também essas sinfonias dele que são cantadas, várias delas também são muito belas também, né? Principalmente a parte dos coros, né? Então, também essa particularidade, né?
que ele tinha também, de colocar a voz humana nas sinfonias. Mas agora vamos falar dessa sinfonia. Sinfonia número 1, em Ré maior, Titã. Aqui o fascículo aqui. Aqui o Mahler novinho aqui, né? E aqui tem uma foto dele aqui mais velho, que é a foto mais característica dele, né? Que mais reconhecível, que as pessoas olham, quem conhece a música dele, a obra dele, já reconhece ele. Aqui. Figura do Mahler aqui, já mais maduro. Então, essa sinfonia, ela tem esse subtítulo de Titã, e não tem nada a ver com nenhum personagem mitológico, e sim no sentido de algum heroísmo, né, em si. Um heroísmo que talvez fosse mais humano mesmo, né, civil, tal, e não ligado a alguma mitologia. Então, o primeiro movimento dela, ela não tem nenhuma nomenclatura assim daquela tradicional, né, em italiano, né, allegro, moderato, aquelas coisas, adágio, não tem. Ele sempre coloca nomes na língua em alemão, né? E aí, só para quem domina o alemão, é praticamente impronunciável aqui. Então, a gente só fala o primeiro, o segundo movimento, porque não tem, aí é intraduzível aqui e impronunciável. Mas o primeiro movimento, ele é talvez acho que o movimento mais longo, né? Eu acho que é o mais longo. E aí aparece aquela característica, já na primeira sinfonia dele, no primeiro movimento que eu já disse, aquela coisa melódica cantarolável, né? Assobiante, assim. É muito bonito ali, as cordas, as madeiras. E tem um tema ali que é da natureza, um tema bucólico. Então ele passa uma ideia longínqua ali, que remete a memórias da época da infância. A gente percebe isso ali. Pelo som também, um som meio lúdico, né? E aquela coisa da natureza, pássaros. Tem um momento ali que algum instrumento ali de madeira, eu não identifiquei ainda qual que é, não sei, pode ser clarinete, né? Um clarinete, né? No caso, o clarinete seria o clarinete de metal, né? Que imita o som do cuco. E a gente percebe isso. Dá para perceber que está imitando o som do cuco. E isso apareceu bem antes na Sexta Sinfonia de Beethoven, a Pastoral, que também fala de temas da natureza. E tem uma parte ali no segundo movimento que ali as madeiras, né, no caso, tentam imitar o som do cuco, né? E aqui a gente tem aqui o retorno do cuco, né, numa outra sinfonia agora do Mahler. Talvez ele conhecendo, né, já conhecia com certeza a obra do Beethoven, ele se inspirou, né? Talvez ele lembrou e falou, não, então eu também vou colocar o meu cuco aqui, né? Nesse primeiro movimento. Então é uma coisa muito bonita e que remete a algo assim, à infância, memórias da infância e a natureza, né? Como se fossem crianças, né? Brincando numa floresta, né? Um parque florestal, alguma coisa assim, né? Cheio de pássaros ali, né? É basicamente isso, né? E é baseado até num tema folclórico, né? Ali também. Canção de um caminhante, né? Alguma coisa assim, né? E ele colocou ali também. Ele tinha também isso de colocar alguma passagem ali de influência folclórica também nas suas sinfonias.
Aí o segundo movimento, ele é meio, no caso, um rondó. Ele tem aquela coisa de voltar, né? Sempre o tema. E isso também que é algo que faz. Por isso que essa sinfonia ela se torna mais acessível, porque a coisa da repetição, né? De temas, né? Que faz com que ela não seja tão difícil de ser ouvida, né? Esse segundo movimento é um exemplo, né? Que tem esse rondó ali, né? Que tem compasso de valsa, né? Mas seria uma valsa caipira. Seria uma valsa não civilizada, assim, no sentido, não é aquela valsa aristocrática, né? A valsa que o pessoal das fazendas, né? Dançavam nos seus períodos de recreação, talvez, né? Ela tem esse compasso que seria dessa valsa interiorana. E ao mesmo tempo, ela já tem também uma inflexão militar nas partes dos metais ali, dos sopros. A gente percebe também isso. E isso também tem a ver com o interior, né? Porque também tinha aquela coisa das bandinhas, né, militares, dos coretos, né, do interior, interioranos, né? E a gente percebe isso, né, nesse segundo movimento aqui. Aí depois vem as partes que vão já para o final, né, o terceiro e o quarto e último movimento. Aí o terceiro são as partes também muito das mais memoráveis aqui dessa sinfonia, né? O terceiro movimento é muito interessante. Aí ele pega também uma coisa que o Mahler tinha, que o Mahler, apesar de ter essa coisa, esses acontecimentos trágicos na sua vida pessoal, e essa obsessão pelo tema morte, ao mesmo tempo, ele também tinha uma coisa meio sarcástica e que meio irreverente, no sentido que hoje, aliás, hoje não, né? Hoje essa palavra até nem é muito, ela é mal vista, né? Que agora com o mundo politicamente correto, caiu em desuso e até falam que seria considerado hoje racismo, mas antigamente se usava essa palavra, humor negro, né? Que era coisa irônica, né? E também da coisa da paródia. Então aqui temos todos esses elementos aqui. Por isso que eu falei que é muito interessante esse movimento por causa disso também. Aí ele junta duas coisas opostas, ideias temáticas opostas, e faz com muita criatividade, inteligência e bom gosto aqui. Que ele pega o Frère Jacques, né? Também chamado Bruder Martin, né? O Frère Jacques, que é uma canção infantil francesa. Quem é que não conhece, né, o Frère Jacques? E ele mistura, ao mesmo tempo, ele coloca o Frère Jacques e coloca o andamento de uma marcha fúnebre medieval. Até essa marcha fúnebre que ela é conhecida como um tema ali macabro, né? Idis Rea, alguma coisa assim, né? Não sei a pronúncia certa. Idis Rea, não sei. E ele brinca com isso, com a ideia de um caçador, né? Mas no sentido ao contrário. O caçador que ele mata a sua presa, né? Mas aí no caso seria o contrário. Aí a caça, talvez o lobo, né? Ele mata o caçador e aí aparece os lobos num funeral onde carregando um caixão do caçador. É a ideia que ele colocou ali, né? Temática, né? Isso até nos remete àquele livro do George Orwell, né? A Revolução dos Bichos, né? Que ele faz ali uma metáfora, uma coisa irônica ali,
de uma ideia de que, em vez do homem dominar os animais, acontecesse o contrário, os animais passassem a dominar os homens ali, né? Os homens enjaulados ali, servindo aos animais. Então, até isso, né? Também prenuncia isso. E é uma coisa muito curiosa, porque, ao mesmo tempo que tem o andamento dessa marcha fúnebre, mas não se torna nada fúnebre, porque ele toca por cima o ritmo do Frère Jacques. Então é bem curioso isso. E aí, num certo momento, entra um andamento que aparece alguns instrumentos de sopro, aí aparece o clarinete ali, né? E alguma coisa percussiva, bem rítmica, que aí também tem o lado também que eu falo da paródia, que a música fica parecendo uma música de um estilo que estava começando a aparecer, acho que nessa época, entre o final do século XIX e comecinho do XX, né? Que é o chamado foxtrot. Curioso isso. E aí nós temos um andamento ali que remete a coisas de foxtrot. E fica até bem divertido ali, essa parte, quando chega nessa parte, já do final ali, né? Desse movimento. E aí tem uma transição ali que eu acho também fantástica, quando vai de um movimento para o outro, né? Ele dá aquela parada, ele vai se desvanecendo, né? Esse terceiro movimento, aos poucos, e aí fica um silêncio, aí de repente, do nada, vem aquele som dos tímpanos, né? Ali é o músico ali bate, né? Com força ali, né? Nos tímpanos, como uma coisa assim que remete a uma trovoada, né? Um trovão, né? Que de repente até assusta, né? E aí vem o último movimento, que aí é o movimento bem assim, o mais assim pesado, o mais tem uma coisa mais épico, né? Dessa sinfonia. E uma coisa assim também abrupta e dramática, né? Principalmente no seu começo ali. Ele é arrepiante ali. E ele é completamente diferente de tudo que a gente tinha ouvido até então. E aí ele causa esse choque de uma coisa que a gente estava ali ouvindo, que estava divertida e até uma coisa meio infantil ali, né? E de repente, do nada, aí aquele toque abrupto ali nos tímpanos e aquela coisa forte nos metais ali, contrabaixos, né? Sombria ali, como se fosse uma tempestade ali do nada, né? De repente, tudo tava o sol, o colorido, crianças talvez brincando ali, de repente, do nada, aquela tempestade, começa a ficar tudo cinza, raios, é mais ou menos assim. E nos remete a alguma coisa de cavalgada ali, né? Talvez um cavaleiro misterioso ali, numa tempestade, né? Um cavaleiro mascarado ali, com um cavalo exuberante, grandioso ali. E aí todo aquele virtuosismo, né? Dos aparatos orquestrais, tudo. Até que começa um tema mais de apaziguamento ali também, e um tema heróico. E aí, aí começa a mudar o andamento ali, de um andamento assim, bem intenso, né? Ali, aquela coisa épica, né? Forte. Aí, de repente, para uma coisa mais heróica, voltando àquela coisa, o heroísmo, que remete ao primeiro movimento, que é aquela coisa que dá nome, né? Do subtítulo da sinfonia, Titã,
no sentido do heroísmo. E aí tem uma coisa meio triunfal, como se fosse uma marcha triunfal ali, né? Muito imponente, né? E muito bonita, assim, né? Majestosa, né? Uma coisa majestosa. E aí vai indo pro final. E aí no final aí chega aquele êxtase, né? Sonoro ali, né? No final com toda aquela coisa imponente e majestosa ali, né? Fechando com chave de ouro essa sinfonia número 1, Titã, de Gustav Mahler. Então é isso, né? Essa obra desse fascículo aqui, né? Essa sinfonia está interpretada pela Orquestra Sinfônica de Utah e com regência de Maurice Abravanel. Abravanel. Pode ser que seja algum parente ali distante, né? Do saudoso apresentador Silvio Santos. Né? Pode até ser. E, enfim, é isso, né? Além dessa sinfonia, as minhas favoritas, né? Eu gosto muito da número 2 também, que ela também tem as partes cantadas ali, né? Principalmente o seu final é belíssimo. Aí a número 4, ela tem uma parte cantada, mas é o último movimento só, que é uma canção infantil. E a cantora sempre é uma cantora, uma soprano, mas ela tá mais pro mezzo-soprano, meio soprano, né? Então a forma como ela canta ali também não é muito acentuada, de uma voz lírica de, por exemplo, de uma solista de uma ópera, né? Mais tradicional. Então o canto dela tá equilibrado ali entre o lírico mais acentuado e o canto mais popular ali, né? E é uma canção muito bonita ali que fecha, né, essa sinfonia. E essa sinfonia também é uma das minhas favoritas, a número 4. E aí nós temos a quinta, também dispensa apresentações, que é belíssima também, e tem aquele famoso adágio, né, adagietto, né, do filme Morte em Veneza, que se tornou célebre e é uma verdadeira obra-prima, né? Principalmente esse adagietto que é de ouvir ajoelhado. É uma das mais belas passagens, toda a obra sinfônica do Mahler, com certeza. Aí nós temos também a sexta, que é a trágica, né? Que é a mais sombria de todas, né? Que ali o tema da morte, ele vai a fundo ali, né? E ela é totalmente instrumental, assim como a quinta, né? A quinta também é totalmente instrumental. E aí é uma sequência de sinfonias instrumentais ali, né? Aí nós temos a sétima também, que é totalmente instrumental, que também é belíssima, mas ela é, no meu entender, inferior à quinta, por exemplo, né? E aí depois nós temos a oitava, a chamada dos 1000 executantes, que tem coro ali, coro infantil, também é uma das mais belas também. E aí a nona, que essa eu ouvi pouco, tem que ouvir mais. E a décima, inacabada, que eu nunca ouvi, eu nem conheço essa. Né? Eu não tive muita curiosidade, até por ela ser inacabada, né? Eu acho isso estranho, né? Eu nunca entendi muito essas coisas, que nem aquela sinfonia de Schubert, inacabada, né? Eu acho que se o compositor faleceu, não deu tempo dele escrever o final, sinfonia tem que ter final. Se não tem final, ela deveria ficar guardada ali
não ser nunca executada. É a minha opinião, né? O que eu acho. Então até por isso eu não tive curiosidade de ouvir essa. E tem aquela obra dele, né, que é a mais conhecida depois das sinfonias, que é a Canção da Terra, que é totalmente cantada. Que tem vários poemas ali que ele coloca ali. Ia ser uma das sinfonias mesmo, mas aí ele mudou de ideia, resolveu colocar como poema sinfônico, que ela é toda cantada. Aí ficou com a Canção da Terra. Então é isso. Aí a gente termina essa semana aí temática de falando de sinfonias, né? Aí semana que vem eu volto. Aí eu vou falar de pianistas. Aí eu vou falar de 2 grandes pianistas. Então, até semana que vem.